Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho. Ontem celebramos a solenidade de Corpus Christi. A igreja reverente se colocou diante do mistério da Eucaristia para adorar, para celebrar e para viver uma profunda espiritualidade eucarística. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem, como foi a solenidade de Corpus Christi, não tivemos o evangelho do dia propriamente dito, tirado do tempo comum. Se fosse o texto do tempo comum, seria Mateus capítulo 5, versículos 20 a 26. No versículo 20, Jesus estabelece um critério muito importante. Jesus diz: se a vossa justiça não ultrapassar em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como já lhes disse, o Evangelho de Mateus foi escrito no contexto da estruturação do chamado judaísmo formativo, depois da destruição do templo, no ano 70. Mateus escreve o seu Evangelho para cristãos provindos do judaísmo, da região da Síria, provavelmente de Antioquia da Síria, que era uma cidade muito grande, onde havia uma grande colônia judaica. E Mateus pretende dizer que a chamada hermenêutica farisaica, isto é, o modo de interpretar a lei mosaica, interpretação feita pelos fariseus, não é a única maneira de interpretar a lei, não é a única maneira de abordar a história da salvação. Os seguidores de Jesus Cristo são o verdadeiro Israel. Por isso, importa cumprir toda a justiça, isto é, toda a vontade de Deus, fundamentada na misericórdia, no amor e na compaixão. Tudo começa no versículo 21, essa releitura da lei mosaica à luz
do espírito das bem-aventuranças. Tudo é relido por um princípio antitético, de oposição. Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. O tempo todo, ele relê vários preceitos da lei mosaica a partir desse princípio. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. É um modo de dizer: aqui está alguém que é maior do que Moisés. Os versículos 21 a 26, o texto de ontem, releem um mandamento fundamental da lei mosaica: não matar. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Mas Jesus radicaliza. Não basta simplesmente não matar fisicamente. A ira, o insulto e o desprezo pelo irmão são formas de matar o irmão simbolicamente, espiritualmente, na convivência cotidiana. Jesus então leva a discussão para o nível da interioridade, de onde nasce o desejo de matar. Antes da liturgia, como diz o próprio texto bíblico, antes de qualquer oferenda no templo, antes do culto, é necessária, portanto, a reconciliação. A filiação divina se expressa, então, na fraternidade universal. Ser filho de Deus implica em querer ser plenamente irmão, irmã, um do outro. No trecho do Evangelho de hoje, encontramos a releitura de dois outros princípios. Sobre o adultério, isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, e o outro preceito é sobre o divórcio. Isso está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo de 1 a 4. Primeiro, nos versículos 27 a 30, Jesus relê o mandamento sobre o adultério e Jesus radicaliza na sua compreensão. Jesus fala não somente de uma traição física, de uma traição corporal, mas também Jesus fala do olhar, do coração e da mente. A traição do olhar, a traição do coração, a traição da mente, a traição do tempo, a traição da presença, tantas outras formas de traição e adultério. O olho, na Bíblia, é símbolo do desejo, é símbolo da cobiça, é símbolo de um projeto que muitas vezes é um projeto maléfico. Então, o olho é, de fato, como dizem os antigos, janela da alma. O olho deseja, o olho cobiça, e pelo olho entra a concupiscência e o projeto de maldade. A mão é símbolo da ação, é símbolo da execução, da realização do projeto. Por isso, de Jesus, é preciso firmeza e decisão para arrancar aquilo que nos conduz ao mal. Na verdade, obviamente, isso é uma leitura simbólica. Jesus não está falando de arrancar o olho físico. Jesus não está falando de arrancar a mão física. Está falando de arrancar, de cortar aquilo que o olho pode significar, o desejo e a cobiça desordenada. A mão simbolizando a execução, a elaboração, a execução de um projeto. Assim se deve, de fato, arrancar aquilo que nos conduz à perdição. Finalmente, os últimos versículos do trecho de hoje, Jesus fala sobre o divórcio.
O divórcio era permitido pela lei mosaica no Antigo Testamento. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Aqui, portanto, está uma das originalidades de Jesus. Jesus não aceita o divórcio de modo nenhum. Neste sentido, Jesus se contrapõe ao ensinamento da lei mosaica, apresentando uma originalidade, que na verdade é uma grande forma de proteção para as mulheres. Jesus se opõe à lei do divórcio e conduz a união matrimonial entre um homem e uma mulher ao nível da criação, jogando a reflexão lá para o livro do Gênesis. No princípio, não foi assim. Mas há uma exceção. Sobre essa exceção, como está no trecho do Evangelho de hoje, versículo 32, há uma longa discussão teológica sobre o significado do termo porneia. O termo grego se diz em grego porneia. Percebam que a interpretação dada pelo texto da liturgia é união irregular. Há uma longa discussão sobre o que significa porneia. União irregular, união ilegal. Alguns estudiosos pensam que tem a ver com adultério e prostituição. Então, muito provavelmente, nas comunidades cristãs provindas do judaísmo, havia uma exceção em relação ao divórcio. Se vocês forem ao texto paralelo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, lá Jesus não admite nenhuma exceção. A Igreja Católica, então, guardou esse ensinamento de Jesus. Guardemos, então, estes dois ensinamentos sobre o adultério e sobre o divórcio, e como Jesus nos ajuda ao interpretar a lei mosaica para além da concepção rigorista, legalística, conforme a interpretação farisaica. Jesus leva a interpretação para o nível mais profundo, existencial, colocando-nos diante da interioridade. E assim nós compreendemos qual é o princípio hermenêutico, qual é a interpretação dada por Jesus, seguida pelos cristãos, os seguidores de Jesus Cristo. A tarefa do Evangelho de Mateus é ajudar cristãos provindos do judaísmo a compreender que Jesus é o mestre que faz a correta interpretação da lei mosaica e os cristãos, seguidores de Jesus Cristo, desse mestre, são chamados então a compreender que a interpretação da lei feita pelos fariseus não é a única possível e não é a mais correta. Assim, Mateus vai iluminando suas comunidades provindas do judaísmo para não caírem na cilada do judaísmo formativo que está se estruturando a partir do ano 70, depois da destruição de Jerusalém. Como disse ontem, sobretudo no ano 90, na chamada Assembleia de Jâmnia, aí o judaísmo começa a tomar corpo propriamente dito e inicia o seu processo de reestruturação. Peça ao Divino Espírito Santo a grande luz de ler o Antigo Testamento à luz do grande princípio hermenêutico. O grande princípio de interpretação do Antigo Testamento é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Ele é o ápice e o ponto alto da revelação. A palavra faz o coração arder, a Eucaristia sempre nos lança para a missão. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.